Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que eu converso com pessoas proeminentes do mercado brasileiro. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing de caminhão e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Há 4 meses, ele também exerce a função de CEO interino. Ele é uma fera do marketing e acumula uma longa carreira no setor automotivo. Vamos conversar sobre sua formação acadêmica, sua trajetória profissional, seu estilo como gestor, entre outros assuntos. Também vamos conhecer como ele lida com os clientes e qual é o mantra administrativo da Mercedes-Benz. E, muito importante, como a digitalização teve um papel fundamental na consolidação dos negócios da empresa. Ainda mais no período da pandemia. Roberto, prazer te receber aqui, uma honra, viu? Prazer meu, uma honra estar aqui com você, com o famoso Toro. E esse aqui é uma réplica original do Toro da V3. Super legal, ó, super contente de estar aqui e a gente poder falar um pouco de Mercedes-Benz aí, que tem coisas bastante interessantes, né? Bacana, é uma honra ter você aqui nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado. Acho que eu vou largar com uma pergunta, que eu tenho uma curiosidade, né? Muita gente já me perguntou, e porque a gente tem uma parceria aqui na Jovem Pan, eu não sabia. Da onde veio o nome Mercedes-Benz e conta um pouco da história do logo da Mercedes-Benz. Bom, o logo, essa estrela é famoso e agora completou 100 anos esse ano e, na verdade, uma junção de terra, mar e ar, né? Tá. Então, é como se fosse uma hélice, né? E tem esses 3 elementos que estão dentro desse logo, né? Porque automóveis, a gente já fez em algum momento motores de avião. Legal. E motores para barcos também, para navegação. Representa os motores que a Mercedes-Benz... Exatamente. Que legal. Exatamente. 100 anos, o logo, não a empresa. 100 anos da estrela, que ela veio mudando até esse formato que tem hoje. Esse é o formato mais atual, né? Ele veio se transformando conforme as coisas foram se transformando também. Que legal, é chiquíssimo o logo, né? E a história da Mercedes? Bom, Mercedes-Benz é uma associação, né? Uhum. Entre a Mercedes, o Carl Benz, e na verdade, o primeiro carro produzido pela Mercedes foi para a filha de um cliente que ela se chamava Mercedes. Daí veio o nome Mercedes-Benz. Então veio Mercedes junto com o Carl Benz, que era o sócio, virou Mercedes-Benz, né? Que legal, né? Que interessante, coisa, né? Muito interessante. Então, o nome Mercedes-Benz vem porque o primeiro carro, quem dirigia era a dona Mercedes. Que legal. Roberto, vamos conversar um pouco sobre você. Sua trajetória profissional sempre foi muito ligada ao setor automotivo. Você é uma pessoa notória, conhecida aqui no Brasil. Conta um pouco da sua carreira, como é que você chegou até vice-presidente da Mercedes-Benz. Conta um pouco para o nosso espectador. Bom, eu sou engenheiro de formação, né? Engenheiro industrial mecânico. Depois disso, eu fui também buscar algumas coisas em gestão de negócios, né? Fiz um MBA lá em Irvine, na Califórnia. Uhum. No meio do caminho também, para desopilar o fígado, eu fiz uma pós-graduação em gastronomia que me ajuda muito até hoje nas minhas relações, no jeito de olhar as coisas, né? Sabe que eu sou cozinheiro de mão cheia, adoro cozinhar. Nós vamos fazer alguma coisa junto em algum momento, né? E eu comecei trabalhando numa empresa que fazia muita engenharia, Telebrás, empacotamento mecânico de satélite. Me lembro. E era uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Uhum. Era listada em bolsa, Telebrás? Listada em bolsa. Depois eu pulei, tive uma oportunidade de ir para um concorrente nosso hoje. E lá eu fiz uma carreira. Comecei como representante, visitando cliente, etc., conhecendo o Brasil. Fazendo vendas? Fazendo vendas, em vendas de caminhões, porque essa empresa resolveu que queria ter engenheiros trabalhando em vendas para ter uma venda mais técnica, mais consultiva. E aí fui galgando aí, minha trajetória foi de representante até chegar a Managing Director nessa empresa e recebi 7 anos e meio atrás o convite da Mercedes-Benz para fazer parte da família Mercedes-Benz, para fazer uma transformação cultural na empresa, né? Para a gente também falar sobre inovação, digitalização, falar sobre os produtos. E fui para esse cargo de vice-presidente. Agora, se você me perguntar
se eu sou um estrategista na carreira, nunca fui. Você não traçou uma estratégia, as coisas foram acontecendo, eu fui encontrando pessoas que me ajudaram no meio do caminho, e aí tô aqui hoje. E teve algum fracasso que você conseguiu superar no caminho? Porque a gente sabe que dos fracassos, a gente sai pelo menos com aprendizado, né? Tem muito banco imobiliário, né? Vai para lá, anda 3 casas para trás. Eu tive que fazer umas 2 vezes na minha carreira 3 movimentos de recuar e que eu também considero que me ajudaram muito a ser o que eu sou hoje, principalmente em relação à gestão, né? Porque eu recebi uma recomendação, falou, olha, você não está pronto ainda, eu podia ter tomado um outro caminho, mas eu aceitei a recomendação, fui me preparar melhor. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então eu acho bacana isso. Bem legal. A Mercedes, se não me engano, está com 65 anos de Brasil, é isso? Isso. Se você tivesse que fazer um balanço desses 65 anos da Mercedes. Eu acho que a Mercedes representa muito para o país, né? A Mercedes, acho que em todos os momentos, nesses 65 anos do país, a Mercedes esteve muito presente, né? Principalmente quando a gente fala de movimentação de cargas, né? A gente tem a maior frota rodante hoje de caminhões no Brasil, é Mercedes-Benz, se a gente olha no todo, porque nós somos a mais velha aqui, né? A pioneira em estar aqui no Brasil, e também no segmento de transporte de passageiros, né? Nós somos líderes no transporte passageiro urbano, rodoviário e no fretamento. Então a gente sempre ajudou muito a sociedade brasileira a se desenvolver, tanto no transporte de carga, logística, como no transporte de passageiros. Que legal. E para a matriz, qual que é a importância do Brasil para a matriz? O Brasil é um supermercado para a Mercedes-Benz, né? Talvez, em alguns momentos, o maior mercado da Mercedes-Benz para caminhões e, com certeza, o maior mercado para a Mercedes-Benz de chassi de ônibus é o Brasil. Que legal. Você costuma dizer que o mantra da Mercedes é as estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz. Como é que funciona esse feedback? Lá atrás, né, vamos voltar 4, 5 anos atrás, a gente tinha uma percepção dos clientes que a gente era uma empresa distante. Mercedes-Benz, às vezes, assusta o nome Mercedes-Benz, né? Então, a gente tinha que fazer um resgate, tinha que se aproximar. A gente teve muita aptidão e sorte de encontrar um Mercedes-Benz, as estradas falam Mercedes-Benz ouve, que tem um forte significado aí dentro. E hoje, ouve cada voz porque a gente aprimorou esse mantra. Todos os nossos canais digitais, todos os nossos times de campo, toda a rede de concessionários, ela está lá para capturar a intenção do cliente, a necessidade do cliente, trazer isso para dentro de casa, a gente trabalhar e voltar com uma solução. Então, isso significa ouvir cada voz. E também, Torinho, nas coisas que a gente... Os programas paralelos que a gente tem com motoristas, com formação de mulheres motoristas, tudo isso é escutando a sociedade e aonde que a gente pode fazer alguma coisa. Agora, durante a pandemia, várias ações de, por exemplo, as carretas de saúde, os ônibus para vacinação de Covid, junto com a Einstein, essas carretas, a gente olhando a saúde do caminhoneiro, então, e os ônibus indo para o interior, para o Nordeste, ajudando na campanha de vacinação. Então, tudo isso eu considero que é ouvir as vozes, cada voz, ouvir as estradas, porque nós todos passamos por alguma estrada, tudo aqui no Brasil passa por alguma estrada, então é isso que a gente quer fazer, né? Muito legal. Você mencionou o coronavírus, a pandemia. Eu não sei se as pessoas sabem, vendas de caminhões e ônibus são um indicador importante de atividade econômica, né? Sim, lógico. É claro que eu não falo no meu Minuto Toro de Ouro sobre venda de caminhões e ônibus, porque não é algo que muda o tempo todo, né? Mas é um importante indicador. Como é que a Mercedes-Benz passou, como é que conseguiu superar, né, a crise durante a pandemia? Aliás, que ainda está no ar, né? Não, para nossa surpresa, né, em março, quando a gente teve os shutdowns aí, todo mundo teve que se cuidar, ficar em casa, né? Confinamento, as restrições, o segmento de caminhões respondeu de uma maneira totalmente diversa do que a gente estava imaginando. O segmento de caminhões cresceu. Cresceu por quê? Porque a movimentação de carga, você ia no supermercado, você colocava suas compras no seu porta-mala e ia para casa.
no confinamento, alguém tinha que fazer esse papel. Então, a carga, o volume de carga cresceu, o segmento cresceu e a gente até agora sente esse crescimento. Desde 2020 o mercado de caminhões vem crescendo, o volume de carga no Brasil vem crescendo. Diferente de ônibus, que foi um segmento que sofreu mais porque as pessoas não se movimentavam, o segmento caiu um pouco e agora a gente vê sinais de retomada, né? Interessante. Você recentemente, né, você mencionou que 12%, 12,4% para ser exato, você falou, 12% das estradas brasileiras são pavimentadas. Isso. Só 12%, né? Imagino que isso deu um pós-venda, de trabalho no pós-venda da Mercedes-Benz. Como é que você lida com essa dificuldade do Brasil e também com a dificuldade logística, né? Porque às vezes a logística no Brasil deixa a desejar. Nós temos 185 concessionários e nós temos 311 pontos de atendimento. É muito mesmo, caramba. Então, o que a gente faz? Além dos concessionários que estão lá paradinhos esperando, né, na rodovia e etc., a gente vai para dentro do cliente, a gente vai para pontos avançados com outros formatos, por exemplo, sei lá, eu tenho manutenção em postos, grandes postos lá no Centro-Oeste, por exemplo, com 2, 3 containers, 4 ou 5 boxes para atender os clientes. Então, a gente tem que ir aonde o caminhão está e o caminhão está em todo lugar aqui no Brasil. Por isso, os 311 postos. É um desafio, mas é um desafio maior ainda para os clientes que têm que transportar aqui no Brasil com toda essa diversidade, porque se a gente tivesse rodovias melhores, a logística ia ser mais barata e mais eficiente aqui no país, né? E o novo Actros? Eu conheço o novo Actros, eu fiz a campanha para vocês, inclusive. Né? Eu sei que ele tem o assistente de fadiga, frenagem automática, mas conta um pouco dos diferenciais desse novo super caminhão da Mercedes. Não, é um caminhão, eu acho assim, o primeiro diferencial é a decisão que a gente fez quando a gente trouxe o novo Actros e a gente tomou a decisão de nenhum equipamento de segurança vai ser opcional. Quer dizer, o cliente hoje não tem escolha, ele não pode... Ou está seguro ou está seguro. Ele não pode comprar nenhum Actros e pedir para a gente, tira isso, tira aquilo, tira aquele outro. Ele leva os 12 equipamentos adicionais de segurança, porque na nossa cabeça a gente tem uma responsabilidade também no trânsito responsável, no acidente zero, que tem muito cliente perseguindo isso. Então, eu acho que a gente puxou esse movimento com o novo Actros, né? É um caminhão digital, painel 100% digital, dá uma outra experiência para o cliente. Você teve dentro do caminhão, você viu, né? Dei uma outra experiência. Eu fiquei 12 horas junto com o caminhão lá gravando, o pai Bru lá, foi demais. Outra experiência para o cliente, outra experiência para o motorista, muito mais segurança na condução, baixo consumo de combustível, é um caminhão que está sempre conectado. A gente tem um sistema que a gente chama de MB Uptime, onde da nossa central, nosso time em Campinas, está lendo sempre o caminhão e a gente está atuando como se fosse uma manutenção de Boeing, porque eu falo, talvez vá acontecer isso, você tem que parar antes disso acontecer. Que legal, preventivo. É preditiva, né? Para não acontecer, porque a pior coisa que tem é um caminhão parado no acostamento carregado, né? Então, a gente não quer que o caminhão pare, essa é a ideia. Que legal. Então, para ele comprar um caminhão que não é totalmente seguro, tem que comprar da concorrência. Provavelmente, porque não vai conseguir comprar o nosso, né? Exato. Falando dessas mulheres que você comentou, que vocês ajudaram na formação, o que mais vocês fazem para inclusão, para maximizar a diversidade dentro da Mercedes-Benz? A gente faz um monte de coisa na Mercedes-Benz, né? Nós temos um comitê que está dedicado à diversidade, nós temos vários funcionários que são PCD dentro da empresa e a gente, por exemplo... O que é PCD, para o nosso espectador entender? É um funcionário que ou ele é surdo-mudo, ele tem alguma restrição, né? E para você ter uma ideia, nós temos um curso de Libras dentro da empresa para ajudar na interação com esses funcionários e assim, é livre, ninguém é obrigado a fazer e a gente tem uma altíssima adesão dos funcionários tentando fazer Libras para poder se comunicar.
a gente faz bastante... Os próprios funcionários que não teriam que aprender, eles aprendem para conversar com essas pessoas que têm alguma dificuldade. Pensando na inclusão dessas pessoas, porque não adianta só você colocar as pessoas lá dentro e você simplesmente segregar elas, porque elas não conseguem se relacionar. Então a gente estimula essa criação de relacionamento, aprender Libras é um jeito e aí todo mundo se comunica. Eles também fazem parte de todos os nossos programas normais, startup, aceleradoras e etc. A gente também está pensando, olhando para fora, né? A gente tem várias ações sociais de inclusão. O comitê, nós fomos reconhecidos pela Automotive Business como uma das empresas que mais trata de diversidade no setor automotivo, né? Nós já ganhamos vários prêmios por causa disso. Parabéns. E nós agora estamos nessa busca, nessa jornada por fazer a inclusão das mulheres como motoristas de caminhão e estimulando nossos parceiros a criar condições para receber essas mulheres. Porque normalmente você tem lá o banheiro masculino porque é caminhão. Por que não ter uma estrutura também para receber uma mulher, não só pensando que caminhão está ligado com o motorista? Nós também fizemos algumas iniciativas do time de marketing de ir para postos de gasolina e reformar os banheiros dos postos de gasolina das mulheres. Que legal! Para fazer um up na condição e começar a provocar isso. E nós estamos provocando isso com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Nós vamos nesse movimento aí. Que interessante. Hoje, qual que é, você saberia dizer o percentual de motoristas homens e mulheres? É muito pequeno. Imaginei. Você tem mais motoristas agora em operações urbanas, logística de distribuição e etc. Só que você tem algumas estatísticas que são bem interessantes. Se você perguntar para alguns dos nossos clientes, eles falam que eles têm menos problema de acidente, menos problema de devolução de embalagem, etc., quando a motorista é mulher. Ela toma mais cuidado, mais organizada, consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que nós somos limitados para fazer isso. E no segmento de ônibus? A Ebru, que trabalha com você, me comentou que parece que vai chegar um ônibus 100% elétrico? Nós já apresentamos para o mercado, apresentamos uma feira que chama Latibus aqui em São Paulo. É um chassi de ônibus 100% elétrico. Que legal. Ele provavelmente, a partir do final do ano que vem, já vai estar rodando aqui na cidade de São Paulo. Que legal. Hoje, 6 em cada 10 ônibus aqui são da Mercedes-Benz. Sim, no sistema urbano, 6 em cada 10 são Mercedes. 60% dos ônibus, que incrível, 60% dos ônibus do Brasil são Mercedes-Benz. Incrível. Em que cidades você tem fábricas da Mercedes-Benz? A gente tem São Bernardo, tem Juiz de Fora, e a gente tem o nosso centro de competência de manutenção, nosso armazém de peças em Campinas. Quantas pessoas você emprega? Cerca de 10 mil hoje. Ô, louco, que grande, que forte, que bonito, parabéns. E mais 4.500 a 6.000 na rede de concessionários. Né? Pô, mais de 15 mil pessoas. Diretos e indiretos. Parabéns, parabéns. Legal, obrigado. Muito se falou, né, nesse ano, né, da falha, né, dos problemas, né, dos buracos na cadeia produtiva por causa do coronavírus. Sim. Né? A Mercedes-Benz viu gargalos, teve gargalos? Como é que a Mercedes-Benz sentiu isso? Como é que contornou esse obstáculo? A gente viu aí, o nosso espectador está vendo, o preço de carro usado, por exemplo, disparou. Por quê? Porque nos carros novos não chega chip, né? A Apple vai fazer 10 milhões de iPhones a menos. Então, como é que a Mercedes-Benz passou por isso aí? Ou está passando por isso aí? Eu vou falar para você que a gente não passou ainda, vai demorar um tempo para as cadeias se estabilizarem, né? Você falou, a gente teve uma fragilidade total nas cadeias, principalmente globais, né? Não tem container, não tem navio, não tem porão de avião, diminuir as frequências aéreas, então tudo isso criou um imbróglio logístico para todo mundo e o reflexo é o que a gente vê hoje, né? E esse problema que está na moda, que todo mundo sabe, talvez em alto nível, que é o problema dos semicondutores, porque a gente parou de produzir
o fabricante de semicondutor achou um outro cliente e agora na retomada ele não consegue a capacidade, então todo mundo sofre. Né? O negócio tá duro mesmo para tudo que é lado. Até aqui na Jovem Pan nós estamos sentindo. Tá duro. Você mencionou, agora vamos falar um pouco de você. Você mencionou da sua formação lá na Metodista, disse que fez o MBA lá na Califórnia, né, em Irvine. Isso. Essa faculdade, né, que você mencionou em Irvine é bastante focada no mundo digital, não é isso? Também em negócios e em digitalização, né? Tá. Você poderia citar algumas das iniciativas que você ajudou a implementar na Mercedes-Benz que tem relevância? Eu acho que a gente fez bastante coisa, né? Eu acho que a gente é a primeira montadora a usar, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial para fazer predição de mercado. Como você trabalha com isso, você sabe, né? Você tem que ter várias informações de várias fontes para você tentar entender o que vai acontecer para frente, né? Então, isso foi um passo que a gente deu na Mercedes, usando inteligência artificial. Essas mesmas ferramentas hoje me possibilitam que eu tenha ações de marketing dirigidas, né? Você não vai ver mais, como era comum 10 anos atrás, a Mercedes-Benz anunciar, sei lá, num jornal de grande entrada, em jornal impresso no final de semana sobre algum movimento. Hoje não, hoje eu vou bater na porta do meu cliente de maneira digital e entregar para ele exatamente o que ele precisa, o que ele está interessado, né? Que interessante. Além disso, durante a pandemia, graças a essa nossa cabeça de inovação, a gente já vinha trabalhando com várias startups, né, para fazer várias coisas em marketing, em vendas, em produção, em logística. E durante a pandemia, em 3 semanas, Torinho, a gente colocou no ar um showroom virtual que dá experiência para o cliente como se ele estivesse entrando no concessionário. Ele é atendido por alguém da região dele, ele pode comprar, ele pode vender, ele pode financiar, ele pode comprar consórcio, tudo de uma maneira digital. E a gente já fez várias vendas e tem mais de 2,5 milhões de visitas nesse nosso showroom virtual. Parabéns, realmente é uma empresa bem tecnológica, né? Não só os produtos, mas a própria empresa em si. E vamos falar um pouquinho de educação financeira. Você recebeu esse tipo de orientação na sua família ou na escola? Eu recebi na minha família pouca, na escola. E eu também fui buscar durante os passos que eu dei, porque assim, eu acho que é básico, eu acho que é muito importante, principalmente com esse vai e volta que a gente tem de juros e etc. Todo mundo deveria receber educação financeira na escola, na formação. Né? A gente é bem parecido, minha história foi bem parecida. Lá na Mercedes-Benz, de alguma maneira, vocês ensinam, ou talvez empreendedorismo, como é que as pessoas empreendem dentro de uma empresa? Na Mercedes-Benz, o que eu falei, a gente tem essa usina de ideias, né? Tem vários hackathons, então os próprios funcionários são estimulados a montar grupos, a defender ideias, defender projetos, a gente coloca um funding nesse tipo de coisa e a gente também tem educação financeira para os nossos funcionários, porque a gente acha super importante. A gente tem uma previdência privada, todo mundo quer saber o que fazer, então a gente dá um pouco de conteúdo nesse sentido para eles. Bacana. Botar a turma para abrir a conta na XP lá. Aí, isso aí. Quem que influenciou você na sua carreira? Teve uma pessoa, algum chefe, algum líder especial que te ajudou no aprendizado como gestor? Não, eu tive 2 ou 3 chefes, né, que me ajudaram muito. Um me bateu demais e eu aprendi a me virar. O outro, para mim, era uma autoridade em respeito, em cordialidade, em dar espaço para as pessoas fazerem as coisas, né? E um outro chefe que sempre me incentivou a dar um passo a mais, dar um passo a mais, dar um passo a mais. Então, acho que essas 3 pessoas me incentivaram muito e assim, mais recentemente, o Philipp Schimmer, que é o ex-CEO da Mercedes, que foi quem me convidou para ir para a Mercedes, que eu também tinha uma certa admiração para ele. A admiração cresceu depois de trabalhar junto com ele. Né? Que legal. Um dos problemas dos executivos, vou te confessar,
até eu já tive isso aí, é a síndrome do burnout, né? Que você trabalha demais, você não se dá conta que está trabalhando sem parar, 18 horas por dia, eventualmente você tem um estresse, um acesso a uma crise de pânico, alguma coisa. Como é que você evita que o trabalho tome todo o seu tempo, né? Como é que você concilia a vida familiar? Como é que você encontra os amigos? Ou não, você está aí a ponto de ter um burnout? Não, eu brigo muito com a minha secretária, né? Porque ela toma minha agenda direto, mas assim, eu tento colocar limites. Eu sempre, sei lá, há 8 anos eu já quase cheguei nisso antes de ir para a Mercedes, então eu me obriguei a ter limites, me obriguei a ter meu tempo para atividade física, para academia, ter meu tempo para cozinhar, que eu amo. Também, minha válvula de escape é cozinhar, minha válvula de escape é... Eu tenho uma coleção imensa, gigante de livros de gastronomia, culinária. Então, essa é minha leitura no final de semana, né? Eu pouco leio de negócios no final de semana para tentar fazer essa desconexão. E assim, você tem que colocar uma barreira. Se você não colocar barreira, provavelmente aquilo vai te consumir de uma maneira que você não consiga lidar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem fase... Você sabe disso, você é um doido que trabalha 18 horas por dia. Né? Eu já tive um estresse outro dia aí, mas já tá tudo de volta. Deixa eu te dizer, agora a gente estamos chegando ao fim da entrevista. Legal. E tem essa é a parte do que eu chamo de bate-touro, que eu falo uma pergunta, né, sobre uma palavra e você me diz o que vem na sua cabeça. Vamos lá. Um sonho para um mundo melhor. Eu acho que é diminuir a desigualdade social, né, cara? O mundo ia ser bem melhor assim, né? Sem dúvida nenhuma. Uma viagem. Ilhas da Itália, qualquer uma. Ou de preferência Ótima 2 pedida. ou 3, entendeu? Ótima pedida. Um livro. O livro é sempre o último. Eu estou lendo um livro que tá me fazendo refletir, que é O Poder do Hábito. Que legal. O Poder do Hábito é bem legal. É bem interessante para você fazer uma reflexão, né? Que tem algumas coisas que você faz no automático e tem jeito de mudar. Um filme. Um filme... Acho que um filme que eu gosto muito é aquele Somos Marshall, né? Sobre aquele time de uma cidade que teve um problema, aí aparece o Matthew McConaughey lá de técnico e levanta o time. Então, tem alguma coisa de liderança e eu acho bem bacana. Legal, isso eu não vi, vou assistir. Bem bacana. Agora, a mais difícil de todas, uma frase. Uma frase é: você não vai para nenhum lugar sozinho. Verdade. Essa é a minha frase. E um guru, um líder? Olha, por tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que é o Al Gore, né? Porque assim, ele levantou o tema da sustentabilidade. E já faz tempo, né? E depois daquilo, agora a gente vê bastante gente se preocupando com uma coisa que estava na cara de todo mundo e ninguém se preocupava, né? Bom, estamos chegando ao fim. Legal. Eu queria te agradecer, mas antes, eu não sei se você sabe, 2021 é o ano do touro de ouro lá na China, né? Lá no horóscopo chinês, o touro é símbolo de prosperidade, não à toa, né? Para o crescimento do povo, a gente fez essa estátua aí que teve aqueles probleminhas. De qualquer maneira, né? O touro, esse ano é o ano do touro e é o ano do touro de ouro, né? Você tem o horóscopo chinês, você tem 12 animais, né? Que é ali, ó. Sendo que um é dragão, né? Então não é animal, e você tem 4 elementos, né? Água, ar, terra e fogo, né? Acho que é isso. Bom, não, metal. E aí, esse é o ano, na verdade, é o ano do boi de metal, mas eles são tão ligados à prosperidade, os chineses querem tanto crescer na vida, né? Que eles chamam de o ano do touro de ouro. E eu queria te entregar, eu sou uma pessoa próspera, eu quero te entregar, aqui você tem a moeda. Obrigado. Do tourinho subindo, prosperando aí. Obrigado. Ouro. E é isso para você e a Mercedes prosperarem ainda mais. Vou guardar com carinho, ó, isso vai dar sorte para Mercedes e vai dar sorte para mim também. Obrigado. Vai dar muita. E para você que acompanhou essa conversa com o Roberto Leoncini, muito obrigado. Nos vemos no próximo De Frente com o Touro. Forte abraço aí. Vai, Tourinho! Vai, Tourinho! Realização Jovem Pan News.